E rede conexão baixa. Agora já é a segunda vez que dá isso. Uma boa noite a todos. Vamos então dar início com as nossas atividades da noite. Vamos então começar com a nossa leitura, né? Enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. Então vamos elevar o pensamento a Deus nesse momento e rogando a Ele, aos nossos benfeitores, nossos familiares, nossos mentores, responsáveis por esta casa, por essas atividades, por toda essa família, sob a tutela do nosso paizinho, nosso pai Francisco, e orienta a todos que possam nos inspirar e descer do alto os bálsamos de luz e paz, nos revigorando, nos alimentando de paz, de amor, sentindo essas vibrações do alto que eles vivem, que eles possam, que com certeza compartilhem conosco, que a gente possa sentir, compartilhar esses momentos de paz, de vibrações harmoniosas do alto. Obrigado, Senhor, nesse clima de harmonia, de paz, que possamos ser inspirados nessa noite para ser um humilde instrumento de levar adiante essa doutrina, este consolador a todos os corações. E que possamos ter um ambiente externo também de paz, de harmonia, abençoando, iluminando a todo o bairro, aos vizinhos ao redor, a todos aqueles que vão acompanhar nos seus lares, que também possam receber o amparo. E assim, Senhor, então damos início às nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então a gente parou no capítulo 11 do livro A Gênesis, da tradução da primeira edição, da primeira à quarta edição. O subtítulo é Reencarnação, item 32. Vamos então fazer a leitura. Reencarnação. O princípio da reencarnação é uma consequência fatal da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social de hoje e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescente-se que não há entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, e que elas são completamente independentes uma das outras. Por que então as almas de hoje seriam melhor dotadas por Deus do que as suas precedentes? Porque compreendem melhor? Porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Porque têm a intuição de certas coisas sem que tenham aprendido? Duvidamos que se possa sair desse raciocínio, a menos que se admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e os lugares. Proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Admitindo-se, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos, e que estiveram no mundo, mas que progrediram, que a cada nova existência trazem o que adquiriram na existência anterior, que consequentemente as almas dos tempos civilizados não foram criadas perfeitas, mas se aperfeiçoaram por si mesmos, como os dos espíritos, Com o tempo.
Com o tempo, teremos a única explicação plausível da causa do progresso social. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 4 e 5. E aí, então, aqui a gente está, nessa obra a Gênesis, também a Kardec está falando sobre a reencarnação, né? E que aqui dá uma referência também do Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 4 e 5. Então aqui ele diz, né, que a reencarnação, então a gente viveu assim muito atavismo da igreja, que a Igreja Católica eles colocaram, né, como essa tese aí que o corpo quando o corpo nasce já é criado um espírito junto com aquele corpo. Essa é a ideia da igreja, né, da Igreja Católica. E a gente viveu por muito tempo com esse pensamento. E aí então aqui a Kardec está dando os exemplos, né? Mas como foi criado o espírito ao mesmo tempo do corpo? Por que então ele é criado, ele é bárbaro, né? Dá exemplo do tempo da barbárie. Ele é bárbaro, primitivo. E um outro que, por exemplo, é criado, ele é mais inteligente. Como é que a gente pode dar essa explicação? Então, realmente comprovando, né, que o espírito não tem, por isso que realmente a gente aprende com a doutrina espírita, a gente estudou na questão 115, né? Eu sei que eles acham que os espíritos, que Deus faz um espírito mais inteligente, outro mais burro, outro mais... Vai ver que eles pensam que é assim. Pois é, mas aí daí tem a tese de que, por exemplo, são criados anjos, né? Já são, na verdade, a tese é que nós somos criados já perfeito, sabia? Pela tese da Igreja Católica, nós já fomos criados perfeito. Né? Lembra dessa aí? Lá que até quem explica, tu também estudou sobre isso, né? Que o Paulo Henrique comentou bastante sobre isso, né? Então, que uns dizem que são católicos, né, também, né? Mas eles não sabem muito sobre essas coisas. Não se aprofundaram muito, né? Por que já na tese da Igreja Católica, no catolicismo, já foram os espíritos criados perfeitos? Por causa da tese justamente do Adão e Eva. O Adão e Eva não tem aquela simbologia que eles já estavam no paraíso, lembra? Né? Tinha tudo de bom lá e Deus disse a eles, né? Só não pode comer da árvore do fruto do bem e do mal. Eles podiam usufruir de tudo lá, né? Menos daquela árvore. Daí o que aconteceu, né? Tudo que é proibido, é por isso que tem o dito, né? É mais gostoso, né? E aí então a Eva, né? Daí incentiva lá o Adão a comer, né? Daí diz que foi por causa da Eva, né? Que aconteceu aquele rolo todo, né? Pode ser verdade, que o homem mais comilão foi o Adão que foi querer comer a maçã, né? Tá, mas aí então essa tese, o ponto culminante aqui disso tudo é para nós entender que a igreja então colocou como tese em base de Adão e Eva que eram perfeitos, eles estavam no paraíso, né? Criou aqueles dois perfeitos e eles é que fizeram a malandragem toda. E daí o que aconteceu depois que eles comeram que ele comeu a maçã lá, que não podia? Que comeu o fruto, na verdade, porque a maçã foi que inventaram, né? Foram expulsos do paraíso. Então a tese da Igreja Católica é essa, que nós somos criados já perfeitos, estávamos no paraíso e somos anjos decaídos. Né? Concordo com isso? Essa é a tese que é da Igreja Católica. Então, na verdade, então, na verdade, nós somos decaídos, né, na tese da Igreja. Por causa desse pecado aí, pecado capital que chama, né? E aí, então, aqui explicando à luz da doutrina espírita, acontece o seguinte, que a doutrina espírita, ela é evolucionista, né? Ela é progressista, né? Porque, na verdade, como a gente já estudou da questão 115, que diz, né, lembra? Dos espíritos, dos 12 espíritos, Kardec pergunta, uns foram criados bons e outros maus, lembra? Daí eles respondem, né? Foram criados simples e ignorantes, né?
sem saber nada. Aí foram evoluindo, né? Que o nosso objetivo, a meta, é conhecer a verdade, que são as leis, né? E que uns, né, conhecem, uns suportam murmurando e outros aceitam submisso essa proposta, né? De evoluir através dessa proposta de conhecer as leis, sentir, praticar, até a perfeição, é isso, né? Então essa é a tese da igreja não, da doutrina espírita, que é evolucionista, né? E que podemos dizer com base nessa questão, né? Que é uma questão tronco, né? O Livro dos Espíritos que nos dá, bem dizer, o que é a doutrina espírita, né? E aí então, a Igreja Católica, o catolicismo é oposto a essa ideia. Que Deus já criou perfeito o Espírito, só que daí então eles decaíram do paraíso. E aí então, como castigo, a gente veio viver aqui. Seria como castigo, para lá, como uma punição. Né? Entendeu? E aí então, como que a gente pode, por exemplo, assim... Mas por que uns espíritos são mais inteligentes e outros não, né? Como é que eles explicam isso, será? Pois é. Aí tá, então tem coisas assim que só a doutrina espírita que vai explicar através dos estudos, né? Sim. A gente isso é simples, né? E que com base nessa questão 115 do Livro dos Espíritos, ali a gente já mata a charada, né? Né? Que nós fomos criados, então os espíritos não foram criados uns bons e outros maus, né? Como tinha a tese da igreja, por exemplo, já foram criados perfeitos, né? E que teria, por exemplo, já criou os anjos e os demônios, né? E aí então a gente, para nós nós fomos criados simples e ignorantes sem saber, então fomos evoluindo, aprendendo. Por isso que aqui tem uns que não sabem nada, que começam lá no primitivismo, que a gente estudou. Lá no tempo das cavernas ele não sabe nada, ele está aprendendo, né? E aí então, por exemplo, como é que então por que seria, por exemplo, se Deus é bom, justo e caridoso, se ele, por exemplo, era para criar a alma no mesmo instante, né? Por que para uns deu privilégio, então? Seria privilégio para uns, por exemplo, já nascer muito inteligente, por exemplo, do que aquele das cavernas, não é? Então não faz sentido, né? E aí então a doutrina espírita explica para nós de uma forma que realmente faz sentido, né? Que a gente refletindo sobre isso, a gente consegue entender, né? Compreender sobre isso de uma maneira mais clara, mais objetiva, né? E aqui tem uma nota de rodapé 171. Diz assim: algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma se cumprem de mundo em mundo e não em um mesmo orbe. Entendeu? Então algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma se cumprem de mundo em mundo e não em um mesmo orbe, onde cada espírito só viveria uma vez. Bah, daí é muita baldeação. Né? Esta doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Viu? Ó. Esta doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Era o que a gente estava conversando, né? Então todos estariam com o mesmo nível, com a mesma inteligência, teriam o mesmo entendimento sobre todas as coisas, né? Estariam todos iguais, mais ou menos, né? Então a gente sabe que, por exemplo, aqueles que são muito inteligentes, né? E aquele outro que está aprendendo, que é o menos inteligente, com certeza aquele muito inteligente ele já evoluiu em outros planetas, né? Para trazer essa inteligência para cá, né? Do que aquele que foi criado aqui no planeta, que está evoluindo junto com o planeta Terra, né? Então essas tecnologias que a gente já comentou bastante nos estudos anteriores, né? De uns anos para cá, essa tecnologia toda, né? Aí eles vêm para cá daí para desenvolver a moral, né?
porque a inteligência já tem. Daí eles vêm aqui para auxiliar no progresso intelectual, mas ainda lhes falta a moral. Né? Para todos nós falta ainda a moral, que hoje nós estamos, na verdade, na era dos fenômenos morais, né? Que seria a fase mais importante para o nosso espírito. Né? Então, que a gente já conseguiu atingir, a maioria, um nível intelectual de entendimento, para poder hoje ter uma maturidade de compreensão das leis de Deus, né? Então aqui, claro, a gente sabe que muitos ainda não compreendem, né? Então é que falta o quê? Falta ainda o senso moral, né? Falta, na verdade, essa maturidade, né? Do despertar da consciência do ser, né? De conseguir realmente entender de qual seria o nosso propósito, né? Que seria cumprir as leis, praticar as virtudes para poder cumprir as leis, na verdade, né? Esse é o nosso propósito. E que a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, ela vem num momento que a gente tem essa capacidade de entender, né, os porquês das coisas que até então nós não entendíamos, né? E que a doutrina espírita então vem iluminar as nossas mentes, né? Para a gente ter um entendimento do porquê das coisas, né? E que explica o porquê das coisas, né? Explica muitas coisas pra gente. Então, neste caso, eles só poderiam progredir indo de um mundo para outro. E sua encarnação sobre a Terra seria sem utilidade. Ora, Deus não faz nada de inútil. Desde o momento em que ali se encontram a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira o animal até a civilização mais adiantada. Torna-se evidente que a Terra oferece um vasto campo para o progresso. Pergunta-se, por que o selvagem seria obrigado a ir procurar, em outro lugar, o grau acima dele, quando esse grau está ao seu lado, e assim sucessivamente? Por que o homem adiantado só poderia ter feito as suas primeiras etapas em mundos inferiores, quando ao seu redor encontram-se seres análogos aos de todos esses mundos? Quando há diferentes graus de adiantamento, não só entre os povos, mas no seio do mesmo povo e da mesma família? Se fosse assim, Deus teria feito uma coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando é precisamente esse contato que faz os retardatários avançarem. E aqui estão resumindo aquilo que a gente já tinha comentado, né? Então nós estamos num momento de segunda etapa de evolução da humanidade, que a gente começou no mundo primitivo, que o nosso planeta foi. Agora estamos na etapa de mundo de expiações e provas, e que dentro desse mundo de expiações e provas vamos imaginar que todos estamos dentro de um caldeirão, e que é uma salada de fruta dentro desse caldeirão, né? Um sopão, que está tudo misturado ali dentro desse caldeirão. Então tem espíritos bons, maus, né? Na verdade, espíritos maus, na verdade, não seria o termo correto, seria espíritos ignorantes, né? Então tem a ignorância e tem aqueles espíritos mais adiantados, tem espíritos bons. Então tá tudo misturado, né? E que na verdade tem mais espíritos, né, ignorantes do que bons, né? Porque no mundo de expiações e provas, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo também diz sobre isso, né? Kardec fala que seria um mundo onde o mal, né, no caso a ignorância, impera ainda, né? Impera na maioria. E que agora estamos nesse período de transição, onde a gente sabe também pelas obras idôneas, né, de Valdo Franco, né, de Chico Xavier, que tem muitos espíritos que vêm para fazer com que, né, dê uma alavancada nesse processo aí, né, intelectual e moral, de que estamos de transição planetária para o mundo de regeneração, né? Então vamos agora passar para a terceira etapa de evolução de planetas, né?
para o mundo de regeneração, mundo regenerado, né? Aí onde já o mal não vai mais imperar sobre o bem, né? A ignorância não vai mais imperar. O bem vai predominar, né? Não vai, ainda vai ter um pouco de ignorância, mas vai ser a minoria. No nosso caso, agora a gente vê que a maioria é ignorante ainda, né? Ignorante das leis de Deus, né? E por isso esse sofrimento, essa desigualdade toda, né? Essas injustiças que a gente vê, né? Todas por aí, por causa que ainda a ignorância, infelizmente, né? O orgulho e o egoísmo ainda imperam na nossa humanidade, né? E que os dias estão contados, né? Para o mundo espiritual, ou seja, para o mundo espiritual nós já estamos no último segundo que a gente estava comentando, né? No último segundo já de transição, né? Então assim não há necessidade de os homens mudarem de mundo a cada etapa, assim como não é preciso que o estudante mude de colégio a cada série. Ó, viu? Aqui dá o exemplo do colégio, também da série, viu? Então, na verdade, a gente vai passando por etapas, né, de evolução. Então, a gente pode, que nem aqui que a gente estava comentando agora, né? Passamos a primeira etapa, primitivismo, agora expiações e provas, e agora estamos, né? Temos que estudar, nos esforçar no bem, para poder passar de ano, né? Tirar no mínimo a média ali para poder continuar nesse planeta que vai ser um mundo de regeneração, né? E a gente comentou bastante sobre isso, né? Principalmente nós espíritos, que a gente estuda as leis, né? Muito será cobrado aquele que muito foi dado, né? Então a gente é convidado, né? Pelo menos a sermos homens e mulheres de bem, né? Homens de bem, que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, né? O título Homens de Bem, somos convidados. Então, longe de ser uma vantagem para o progresso, seria um entrave, uma vez que o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a visão dos graus superiores e da possibilidade de reparar os seus erros, no mesmo meio e na presença daqueles a quem ofendeu. Entendeu? Não, hoje a gente sabe que a gente tem somente débitos, né? Principalmente nós espíritas, né? Muitos débitos. Então, assim, na verdade não há, né? Muitos reclamam assim, mas eu fui injustiçado, né? Mas não há, na verdade não há injustiçados, né? Perante a lei de justiça, né? O que acontece é que a gente cometeu muitos erros. Então, quando acontece essas dificuldades, a gente já estudando, a gente já sabe, estou passando por isso, por aquilo, né? E nós estudando, a gente já sabe o porquê das dificuldades, né? Por que está passando? Então, não há desculpismos mais para aí, não há injustiçados, né? O que há, na verdade, há sim a lei de justiça, né? E a lei de causa e efeito. Isso é uma realidade. Então ninguém pode se dizer coitadinho, né, do que vai acontecer com cada um de nós. Até eu tinha comprado um terreninho, perdi meu terreninho. Pois é, viu? Comprou um terreno e perdeu, viu? Quem perdeu? Que invadiram. Bom. Então não há injustiça, né? Então, né? Entende? Aquela coisa, não tem injustiça. Se aconteceu comigo é porque precisava acontecer, porque provavelmente eu já fiz isso pra alguém. Uma pergunta do seu chefe? Então aqui a possibilidade que é para ele o mais poderoso meio de progresso moral, ó. Viu? Como é que nós vamos evoluir e crescer se não é no meio das dificuldades, né, do dia a dia? Como é que nós vamos praticar a virtude num lugar onde só tem bonzinho? Eu não vou conseguir evoluir, né? Porque ninguém vai me irritar, não vai ter dificuldade, todo mundo vai me ajudar, todo mundo vai ser bonzinho, né?
Então é realmente nas dificuldades da vida que nós vamos enfrentar, e aí que vai entrar em provação a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa resignação, né? Com disciplina. Tudo isso vai entrar em provas, né? Nós vamos ser provados. Após uma curta coabitação, como os espíritos se dispersando e tornando-se estranhos uns aos outros, os laços de família e de amizade se romperiam, por falta de tempo para se consolidarem. Que os espíritos deixem um mundo do qual nada mais podem oferir, por um ou outro mais adiantado. Isso deve acontecer e acontece. Tal é o princípio. Se existe quem deixe antecipadamente o mundo em que vinha encarnado, é sem dúvida por causas individuais que Deus pondera em sua sabedoria. Então, de repente, há situações que nós vamos ter que de repente, para outro mundo, né? Vai se separar daqueles outros. Como a gente comentou, pode ir para o mundo primitivo, né? Pode permanecer no mundo de expiações e provas, né? Ou pode avançar para o mundo de regeneração, né? Aí muitos podem ficar para trás e a gente pode avançar, né? Por isso que é importante nós entender que o processo de evolução é individual, né? Hoje estamos nessa família transitória, mas quem vai dizer que essas pessoas que estão nessa família reencarnados aqui conosco, quem vai dizer que realmente tem laços, né? Que realmente é da família espiritual? Pode ser que não, né? Pode ser que sejam só pendências ali, sejam só débitos, né? Tem que trabalharem juntos aquelas pendências, né? Então são muitas poucas famílias que realmente são mesmo verdadeiramente afinidades, né? Na maioria dos casos são desafetos, né, do passado. A gente pode achar que ama muito o outro, um filhinho, por exemplo, mas quem vai dizer que não é um débito de consciência que tem ali? Pode ser também muito mal que a gente causou, né? E a nossa consciência, então, acolhe aquele filhinho, né? Que quer dar todo o amor, quer retribuir, porque causou muito mal, né? Então, realmente, essas afinidades para nós já é mais difícil, né? Justamente por isso que veio como filho, né? Pra aprender a amar, né? Ele. Exatamente. E realmente, claro, um amor de mãe, né? Quem mais do que uma mãe para sentir, né? Um amor, né? Então, a gente pode ser, essas famílias aí se dissiparem, né? Depois que desencarnar, cada um vai para um lado, né? E de repente, se tem alguma afinidade, realmente algum laço mesmo, algum vínculo, com certeza esse laço vai se perdurar, né? Por toda a eternidade pode se perdurar, né? Então a gente, né, às vezes a gente comete uns equívocos no passado e a gente pode se separar, né? De uma família, de um rebanho, né? E aí entra a lei de amor, a lei de misericórdia, que pode fazer com que a gente um dia a gente pode ser digno de retornar também para essa família, né? Nem a gente fala muito, né, essa família de Francisco, a gente gosta de comentar, a família franciscana, que ele nos acolheu tudo como nosso pai espiritual. Aí, naquele momento a gente não queria, era rebelde, quis se separar, né, dessa família. Mas por esse amor que ele tinha, essa consideração, essa misericórdia, ele sempre vai nos acolher, né? Sempre alguma família vai nos acolher, né? E por amor, por misericórdia, a gente pode retornar um dia para essa família, né? Pode retornar para uma verdadeira família, que seria realmente de amor, né? De caridade, fraternidade, né? Então, deixa eu ver onde é que eu tô aqui, que as letras são pequenininhas.
que os espíritos deixem um mundo do qual nada mais podem oferir por um outro mais adiantado. Isso deve acontecer e acontece. Tal é o princípio. Se existe quem deixe antecipadamente o mundo em que vinha encarnado, e sem dúvida por causas individuais, que Deus pondera em sua sabedoria. Então aqui a gente já leu, né? Na criação tudo tem um objetivo. Do contrário, Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra não deve ser mais que uma única etapa para o progresso de cada indivíduo, que utilidade haveria para as crianças que morrem em tenra idade virem aqui, passar alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada podem aurir, né? O mesmo ocorre em relação aos idiotas e aos cretinos. Então aqui idiota e cretino é um termo que eles usavam lá no século de Kardec, né? Século XIX. Que a gente substitui esse idiotas e cretinos por pessoas hoje especiais, que dizem, que tem limitações, né? Com deficiência, aí chamam já hoje, nem é pessoa... Tinha uns anos atrás que eu me lembro que era deficientes, né? Aí hoje já substituíram por, na verdade, por especiais, né? Já mudou, já. Feia coisa. Hoje já são pessoas com limitações, né? Com pessoas especiais. Então mudou muito, né? Desde lá, a época de Kardec era idiotas, né? Por isso que tinha esse dito também que chamava às vezes, né? Lembra na escola, chamava idiota. Até hoje tem gente que chama idiota. Por isso esse termo, né? Idiota está se referindo ao outro como se fosse, né, com um problema, né? Então já vem lá do século XIX. Cretino também, né? Cretino, idiota, né? Então, uma teoria só é boa com a condição de solucionar todas as questões a que ela se refere. A questão das mortes prematuras tem sido um obstáculo para todas as doutrinas, com exceção da doutrina espírita, que a resolveu de uma forma racional. Hoje a gente não vê muito aquele problema que estava crianças nascendo com aquele problema de o cérebro, né? Crianças anencéfalo, que chama, né? Nascendo com o cérebro com problema, né? Um cérebro muito pequeno, né? Faltando, né? Partes do cérebro. E aí então a cabeça incha, tudo, eles não duram muito tempo, né? Por que será isso? Então a doutrina hoje a gente já tem os porquês disso, né? Então nascem ali, né? É para eles passar por aquela dificuldade, né? Serve de provações também já para os pais e tudo mais, né? Porque eles fizeram muito mal, né? Usando muito mal provavelmente sua inteligência, né? E aí então reencarnando dias ou meses com aquele problema, né? Na verdade, usando para o mal a inteligência. E usando ainda para o mal, né? Eram muito inteligentes e usaram muito para o mal. Então eles veem que somente reencarnando num corpo de carne é que então aquelas deficiências do espírito, né? Que transmite ao perispírito e que somente vai poder absorver o corpo, passando para o corpo espírito, por o corpo humano, né? Ele vai absorver aquelas deficiências, né? E aí então ele vai conseguir ressarcir alguma das suas dificuldades, né? Com certeza aí na próxima ele já vem numa condição melhor, né? Porque ele já transferiu aquela dificuldade, aquela doença que tinha no espírito que causou o seu perispírito, né? Usando para o mal o cérebro. Então tem que passar para um corpo de carne, né? Né? Concorda? Claro. E aqui vamos ver aqui. Então, para aqueles que cumprem uma missão normal na Terra, há uma vantagem real para o seu progresso no fato de retornarem ao mesmo meio, para ali continuarem o que deixaram inacabado, muitas vezes na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito, ou para ali sofrerem a pena de talião. Nós tínhamos comentado há pouco tempo, né?
Então, todas as dificuldades que a gente tem em família é porque a gente passa por isso, né? Então vem naquela família que a gente estava comentando porque estavam todos ali em dificuldades, né? Não, né? Dá continuidade. Sim, mas eu tô falando sobre isso, ó. É isso aí, então aqui termina esse comentário. É bem longa essa nota de rodapé, né? 171, mas explica bastante coisa sobre a reencarnação. Então vamos para a imigração e imigrações dos espíritos agora. No item 33. No intervalo das suas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se lançam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual para o mundo corpóreo. É a situação normal. Aqui é bem curtinho esse aqui, né? O 34 ele continua também. Então aqui diz, então a gente sabe até a gente já comentou sobre isso, então no intervalo entre uma encarnação, uma reencarnação e outra, então tem essas emigrações e imigrações, né? Então emigrações é quando a gente desencarna do corpo de carne e vai para o plano espiritual, né? Então a gente vai emigrar para lá. Que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, não é aqui, né? E pode imigrar também de lá do mundo espiritual, vai reencarnar aqui e está imigrando, né? Isso é uma situação normal, como Kardec diz. É isso que se ocorre. Então acontece muito isso. Vamos para o 34. Em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas imigrações e imigrações se realizam em massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades enormes de espíritos que logo são substituídas por quantidades equivalentes das encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, ser considerados como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal no globo, de retemperá-la na introdução de novos elementos mais depurados. Se nessas catástrofes há destruição de grande número de corpos, há apenas vestimentas dilaceradas. Nenhum espírito perece, elas apenas mudam de ambiente. Ao invés de partirem isoladamente, partem em grupo. E essa é a única diferença, uma vez que, por uma causa ou por outra, cedo ou tarde, fatalmente, tem que partir. As renovações rápidas e quase sempre instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos destruidores, aceleram o progresso social. Sem as imigrações e as imigrações, que tem de tempos em tempos, vem lhe dar um violento impulso. Ele avançaria com extrema lentidão. Observa-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações sempre são seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual ou moral, e por conseguinte, na condição social das nações onde elas acontecem. É que essas calamidades têm por finalidade realizar um remanejamento na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. E aqui fala também que, referente a isso, que Kardec está falando,
Então essas catástrofes que a gente está vendo muito hoje também, né? Os tsunamis, né? Muitas calamidades que a gente vê e muitas desencarnações em massas que estão acontecendo nesses períodos de transição planetária. Que estamos nos últimos segundos, né? De transição planetária. E é importante nós conhecer também obras idôneas que a gente comenta, né? Que vão nos auxiliar bastante, né, nesses detalhes aqui. Nem as obras de Divaldo Franco, né? Através do psicografado pelo espírito do Manuel Filomeno de Miranda, que tem uma coleção ali, tem um livro A Transição Planetária, que já explica bastante em detalhes sobre isso que está acontecendo, né? Então, que dá o exemplo lá do tsunami que aconteceu, né? Não me lembro em que ano foi, em 2000 e pouco, 2002, por aí, que aconteceu. E então desencarnou muitos, milhares de espíritos em massa, né? E que nesses períodos, nesse momento que a gente está vivendo de transição, que está acontecendo muitas essas catástrofes, essas calamidades, de muitos espíritos desencarnarem em massa, né? Para acelerar esse avanço da transição planetária. Ou seja, para tirar, então, né, para emigrarem esses espíritos para o mundo espiritual e para fazer com que venham outros espíritos, né, melhores que esses, no caso, para alavancar esse processo de elevação intelectual, moral do nosso planeta, né, para acelerar o processo. Né? Ou seja, como é um exemplo que a gente pode dar como se fosse uma limpeza, né? Está nesse momento de transição sendo feita uma limpeza no nosso orbe TS, né, nesse período de transição, para limpar esses espíritos que não querem continuar aqui, né? Então muitos estão desencarnando em massa. Tipo que nem lá, né, que eu tava falando lá, que teve de novo lá, né? Qual era essa? Na Indonésia, Na né? Indonésia. Está acontecendo bastante, né? Então muitos, né? Então desencarnes coletivos, né? Que a gente viu que nem esse, por exemplo, também vários desencarnes coletivos que a gente vê que está acontecendo também, tipo, em lugares, né? Em instituições, né? Em meios de locomoções, que nem, por exemplo, em aviões, né? Como a gente vê bastante. Que nem aquele do time da Chapecoense, desencarnou vários uma vez só. Na Boate Kiss. Também são vários fatos de desencarne em massa, né? Várias pessoas que coletivamente que desencarnam ao mesmo tempo. Então muitas catástrofes e muitos acidentes, muitas coisas vão acontecer, né? Mas é que está sendo feito isso para a renovação do planeta, renovação de espíritos, né? Porque para o mundo estar regenerado é necessário que espíritos, né, estejam em boas condições no sentido moral, né, para que o planeta seja um planeta realmente melhor, um planeta regenerado. Então aqueles que não podem, não necessariamente, mas então quer dizer que se desencarna um bom, ele não vai voltar mais para cá. Não, ele pode até avançar, né? Ele pode vir para o mundo de regeneração, que como diz aqui, ó, o que acontece? Acontece que morre o corpo, né? São dilacerados corpos, mas o espírito não perece. O espírito vai continuar na sua evolução, na sua trajetória, matando a morte, que na verdade a morte não existe, né? Então cada espírito vai de acordo com a sua, né, condição moral. Muitos se inspiraram, mas teve espírito lá bonzinho que desencarnou no meio daquilo lá. Então, foi uma necessidade para ele desencarnar aquilo ali, foi uma prova, né? Ele teve que passar por aquilo, mas não necessariamente ele vai para um mundo pior, né? Ele pode passar de fase, ele pode ir para um mundo melhor, ele pode avançar, né? Mas tinha um débito perante a consciência que ele tinha que fazer parte e desencarnar daquela maneira, né? Junto com aqueles espíritos, né? Mas ele com certeza ele poderia ter sido um espírito bom que estava ali e que ele aprendeu e desencarnou, porque teria que desencarnar daquela maneira, mas ele vai avançar na evolução. Todos vão avançar, mesmo aqueles que eram maus, né?
eles vão para um planeta, como a gente já comentou lá, por exemplo, o mundo primitivo, eles vão lá para ajudar, né? Para auxiliar aqueles que estão começando a sua trajetória evolutiva, levando experiências, né? Tudo que aprendeu desde agora, porque tudo que a gente aprendeu desde agora fica da nossa bagagem, do nosso espírito, né? A gente não vai desaprender tudo que aprendeu até agora. Fica arquivado na bagagem espiritual e vai levar para outros para auxiliar, né? Então não é um castigo também de Deus que vai... Ah, mas Deus vai dar como castigo voltar lá para o mundo das cavernas. Não é um castigo, né? Na verdade é o Espírito que quis isso, né? Ele não quis acompanhar, passar para um mundo melhor, então ele vai ficar de acordo com a sua condição evolutiva, né? São afinidades, né? Lei de afinidade. Né? Vai ficar junto com espíritos ignorantes. Né? E com certeza, através da sua intelectualidade, auxiliar aqueles que não sabem nada ainda. Né? Estão começando ali lá no mundo primitivo, né? Ou podem também continuar no mundo de expiações e provas, vai para um outro mundo de expiações e provas, né? Porque ele não conseguiu passar de ano, né? Então ele continua naquela série, vai repetir, né? Até ele aprender. Né? Então vamos para o item 35, né? Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a desencarnada de um mesmo planeta também se realiza entre os mundos, seja individualmente, nas condições normais, seja em massa, em circunstâncias especiais. Assim, há imigrações e imigrações coletivas de um mundo para o outro, de onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, de novas raças de espíritos vindo se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de homens. Ora, como os espíritos não perdem jamais o que adquiriram, trazem sempre com eles a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. Por consequência, imprimem as suas características à raça corpórea que vem animar. Para isso, não necessitam que novos corpos sejam criados especialmente para o seu uso. Visto que a espécie corporal existe, eles sempre os encontram prontos para recebê-los. São, portanto, simplesmente novos habitantes, chegando à Terra, que inicialmente fazem parte da sua população espiritual, depois se encarnam como os outros. Então acontece muito, como diz aqui, troca de roupa, né? Mas tudo aquilo que o espírito aprendeu, que a gente até antecipou o comentário, né? Antes de ler, tudo vai ficar na bagagem do espírito. E que isso tudo, essas emigrações, né? Não imigrações, que acontece do mundo espiritual para cá. E também, como ele comenta aqui, que vem de outros planetas, né? Que vem também para o nosso mundo, por exemplo, que a gente comentou, espíritos mais evoluídos. E que no livro Transição Planetária fala sobre isso, né? Espíritos que vêm de outro planeta mais evoluído para alavancar aqui o nosso processo, reencarnando em massa aqui, né? Ou seja, então há desencarnes coletivos em massa de espíritos que, né? Muitos não vão ficar mais aqui, vão para outros planetas, né? Piores ou talvez melhores que o nosso, depende, né? Mas principalmente essa renovação. O que se renova, na verdade, são os espíritos, né? Que se renovam. Então tem muitos que acham, mas o mundo vai acabar, né? Para começar um novo mundo. Não, o mundo não vai acabar, como muitos acham que vai acabar. Né? Que já começou lá com, que vai acabar, ia acabar no ano 2000, não acabou, né? Ia acabar no ano 2012, né? 2011, por aí. Ia acabar, também não acabou, né? Agora já estão falando da tal data limite, né? Que também agora, que é esse ano a data limite, né? Que botaram lá na internet, 2019 a data limite. Entendi. Né? Que nós vamos entrar no limite. Sabe que já passou, era nesse mês a data limite, não era? É o que daí muitos já estão dizendo assim, eu quero ver. Agora novamente vai chegar o dia 31 de dezembro, vai passar para o dia 1º de janeiro de 2020, o que vai acontecer? Fica sempre aquela expectativa, né?
não vai acontecer nada, porque o planeta é jovem, o planeta vai transitar para regeneração, mas não vai explodir e acabar com o planeta, como muitos acham que vai acabar. O que está sendo feito, o que vai ser renovado e vai acabar no nosso planeta é a ignorância. Ou seja, o mal, né, que é a ignorância, não vai mais imperar no nosso planeta. É isso que vai ser acabado. Então, muitos espíritos ignorantes, empedernidos na maldade, eles vão ser exilados, vão ser retirados do nosso planeta, que vai dar lugar a espíritos bons, né? Que vão então alavancar esse processo, né? E que nós somos convidados a passar também, né? De fase, né? Passar de ano, né? Para um planeta regenerado. É isso que vai acontecer. Então, muitos espíritos que vêm para nos trazer essa inteligência e alavancar esse processo, que nós vamos entrar agora no próximo item, aqui vai explicar melhor. No item 36, a raça adâmica. Aguardem bem a raça adâmica, que depois vai ser fundamental, que nós vamos estudar a Gênesis de Moisés, né? Que vai falar lá no princípio foi criado Adão e Eva, nós vamos estudar, né? E aqui então dá a chave explicando o que é ser Adão. Que na verdade não seria Adão um homem, né? Que aqui Kardec já fez um estudo e já nos fala que é uma raça. Então não é um homem Adão, é uma raça adâmica que veio habitar no nosso planeta, né? E que nós vamos ver agora. Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindas de uma outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na figura de Adão, e por essa razão chamada de raça adâmica. Quando ela chegou aqui, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, assim como a América quando os europeus chegaram lá. A raça adâmica, mais adiantada do que aquelas que haviam precedido na Terra, é com efeito a mais inteligente. Ela é ela que impele todas as outras ao progresso. A Gênese nos mostra essa raça desde os primórdios, habilidosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que possamos considerá-la como habitando em planeta há apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição com os fatos geológicos nem com as pesquisas antropológicas, antes tenderia a comprová-las. Então tem outra obra que nos ajuda, auxilia bastante, que até a gente já leu aqui também, o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, né? Que Emmanuel ali, ele dá toda a trajetória da nossa evolução espiritual, né? Então o que acontece? Essa raça adâmica, né, que foi exilada, então o que acontece? Explica bem nesse livro A Caminho da Luz, que tem essa estrela capela. Então muitos espíritos foram exilados lá, que estavam passando pelo mesmo processo transitório que nós hoje, né? Eles também estavam transitando de expiações e provas, no caso, para um mundo de regeneração, por exemplo, tá? Só que muitos não estavam acompanhando e não queriam, né, avançar, se melhorar, né? Praticar as virtudes, cumprir as leis. Eles eram muito inteligentes, já tinham também muita tecnologia, que nem nós hoje. E aí então foi feita uma limpeza, como está sendo feito aqui, e esse monte de espírito aí foi trazido todo para o planeta Terra, que foi trazido num período de primitivo, né? De primitivismo, que a maioria... Então o nosso planeta tinha espíritos que eram primitivos, que estavam começando a trajetória aqui no planeta. Aí então veio essa emigração de lá, né, desse planeta, e vieram aqui e reencarnaram aqui.
E qual é o exemplo que a gente até já comentou desses espíritos da raça Adão que reencarnou aqui entre nós? Que era muito inteligente já para aquela época. Que a gente comentou, lembra? Qual é que era? O que eles construíram assim, há muito tempo atrás que nos deu uma lição? Pirâmides. Então os egípcios, né? Foram uma dessas raças Adâmica que reencarnou entre nós. Que até hoje os cientistas não conseguem entender como que naquela época foi tudo tão preciso, aquelas pirâmides tem até hoje, né? Como é que pode isso, né? Então realmente a explicação é essa, que eles vieram de um mundo muito avançado, né? Que eles não queriam passar de fase para um mundo melhor, né? Por causa da sua rebeldia, mas eram muito inteligentes, então emigraram para cá. Reencarnaram aqui entre esses povos primitivos que estavam começando, né? E trouxeram então já naquela época ciência, tecnologia, avanços, né? Já para aquela época. Por que não deu continuidade? Por que o mundo, por que o planeta lá, por que o país, o Egito hoje não continuou? Não poderia ser hoje, então, nos dias de hoje, o mais evoluído de todos? Se eles continuassem, no caso? Então, porque muitos voltaram para o seu planeta de origem. Então, voltaram. E outros não, né? Outros estão muitos aqui entre nós ainda, né? E podemos se dizer assim, dizer de passagem, que muitos até, a maioria dos espíritos são desses rebeldes recalcitrantes que está por aí ainda, né? Que vieram de lá e que não conseguiram acompanhar ainda por causa da sua rebeldia, do seu orgulho, né? E tem muitos rebeldes ainda, hein? Então entenderam o que é o Adão? Que o Adão na verdade não é um homem, que é um símbolo, na verdade é uma raça adâmica que veio viver entre nós, né? Então o que aconteceu foi isso. E a Eva? E que a Eva na verdade é um tipo de, poderíamos dizer que são povos, né? São povos, são raças, né? Ela é da mesma raça. Ela veio do mesmo lugar. É. Ele veio primeiro, depois ela veio. Exatamente, porque o homem, né, necessita da mulher para progredir, para avançar, aqui né? não dá. Aí importaram. Um pouquinho mais inteligente, senão não ia prestar. Não. Aí não ia sair uma coisa pura. É, isso aí. Então ele deu um exemplo como uma raça adâmica, né? Então já dá para nós entender que não começou o mundo com Adão e Eva, que a gente já tinha comentado, né? Não começou por aí, né? A gente comentou aqui também, comentou sobre Noé também, né? Que o mundo não tinha acabado, né? Que foi uma parte ali, né? Então várias coisas aqui, várias chaves nos dá explicação para poder fazer um estudo da Bíblia, né? Que Kardec já nos dá a chave aqui, né? Então agora vamos para o 37. A doutrina que faz proceder todo o gênero humano de uma única individualidade há 6.000 anos não é admissível no estado atual dos conhecimentos. As principais considerações que a contradizem, tiradas da ordem física e da ordem moral, resumem-se no seguinte. Do ponto de vista filosófico, certas raças apresentam... Fisiológico. Do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares, característicos que não permitem afirmar que tiveram uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeitos do clima, uma vez que os brancos, que se reproduzem em regiões de negros, não se tornam negros e vice-versa. O calor do sol queima e bronzeia a pele, mas nunca transformou um branco em negro. Achatou o nariz, mudou traços fisionômicos, nem tornou crespos e lanosos os cabelos longos e sedosos. Hoje, sabe-se que a cor do negro resulta de um tecido especial, subcutâneo, que se liga à espécie.
Deve-se, portanto, considerar as raças negras, mongólica e caucásica, como tendo origens próprias e surgido simultaneamente ou sucessivamente em diferentes partes do globo. O seu cruzamento produziu as raças mistas secundárias. As características fisiológicas das raças primitivas são o indício evidente de que elas provêm de tipos especiais. As mesmas considerações podem ser aplicadas tanto aos homens quanto aos animais, no que se refere à multiplicidade dos troncos genealógicos. E aqui então explica bem, porque muitos que têm essa tese, que nem a igreja, né, muitos ainda acreditam nisso, que se o mundo foi criado com apenas um casal, né, com Adão e Eva. Mas como que se explica então esses diferentes tipos de raça? E eles eram brancos, com certeza. Pois é, mas daí se eles eram branco, daí como é que surgiu a raça negra ou outras Por causa raças? do sol, né? Aí dá uma explicação, né? Seria o clima, não sei o que, o sol, mas a ciência também não vai concordar com essa tese. Né? Porque, por exemplo, um alemão pode ter a pele bem clara. Aí vai lá para a África, lá, sei lá para onde, para o deserto lá. Aí o sol vai torrar a pele, mas ele vai virar negrão. Na verdade, vai ficar uma pele queimada do sol, né? É vermelhão. É. Então, realmente explica o que acontece aqui. Kardec dá a explicação. Né? Então, que em vários pontos do globo surgiram esses tipos de raça. Que nem lá na África, a gente sabe que a raça predominante lá é a negra, né? Então, provavelmente, o que aconteceu? Reencarnou uma quantidade de espíritos lá num tipo de corpo daquele tipo de raça ali, né? Aí outros encarnaram na Ásia lá, né? Com a raça amarela, como se diz, né? Outros tipo índio. E assim por diante. Então foram vários, né? Em vários pontos teve vários tipos de raça em vários pontos do globo. Essa é a explicação que se dá para isso. Porque não tem como... A genética não tem... A própria ciência não tem como, por exemplo, assim, aparecer vários tipos de raça com apenas um casal. É impossível essa genética. Um casal com a mesma raça, né? Como é que um casal de alemão vai surgir lá na frente um índio, um negrão? Não tem como, né? Explicar isso, né? Então, realmente é isso que aconteceu. Vários tipos de povos, né, de raça, que reencarnou em vários pontos do globo. Essa raça adâmica aí, ou também, né, os espíritos primitivos, né? Aqueles que recém começaram, que estão começando a sua trajetória evolutiva, que estavam juntos também nesse tipo de raças, né? Tu vê que naquela mesma época já existiu o preconceito, né? Deles dizer que Adão e Eva, eles eram branquinhos, bonitinhos, de pele clara, Bem Pois é. branquinho. reluzentes e maravilhosos. É. Então aqui explica bem, dá para nós entender bem nesse estudo como é que funcionam as coisas. E realmente faz sentido, né? A gente não tem como saber nada disso, né? Mas esses dias eu vi até uma reportagem numa página lá que era, não sei se era espírita ou era espiritualista, eles dizendo que tem gente que estuda que acredita que Jesus poderia ser negro. Deus o livre a igreja católica. Por causa da localização onde ele residia, né? O pessoal daquela região provavelmente são tudo morenos, não tem ninguém de pele clara lá. Agora vai dizer isso dentro de outra religião, o bicho pega. Pois é, não tem como nós. A gente não pode tem- confirmar nada, né? O que a gente tem assim confirmado de notícia é que Emmanuel é que deu o relato, né? E essa carta aí existiu mesmo até em plano físico. O Emmanuel, quando ele foi reencarnado Públio Lento, lá na época de Roma, ele teve no livro de há 2000 anos atrás, ele narra, né? Que ele se encontrou com Cristo, né? O Emmanuel Públio Lentus. E aí nesse encontro com Jesus ele faz uma carta, né? Não me lembro a quem, lá um grandão da elite romana, lá ele faz uma carta dando a descrição de como era Jesus.
que era um homem belo, que tinha cabelos pelo ombro, mais ou menos, a barba meia longa, tinha os olhos lindos, né? Então ele provavelmente estão dando essas descrições. Mas ele falou da cor da pele dele? Da cor da pele, se eu não me engano, acho que não tem. É disso que eu tô falando. Ele só disse que ele tinha o cabelo longo, a barba Naquela longa. época eles tudo tinham barba, cabelo. Era tudo cabelo. Mas muito provável que ele... Né, E olhos lindos não quer dizer que tenha cor, né? Olhos lindos pode ser. Ele dá a descrição assim do cabelo meio até o ombro, né? A barba um pouco assim meio longa também. Olhos a barba. lindos, os meus olhos estão lindos também. Pois é. Tem que pegar e ver. Pesquisar na internet e ver. De repente aparece botando ali carta de Públio Lento, dando a descrição de Jesus. Com certeza deve ter na internet. Então depois fica para curiosidade para nós pesquisar, ver essa carta na íntegra. É interessante. Né? E que também não vai mudar também se Jesus, como a gente diz, não quer dizer, né? Para nós, o que vai interessar para nós se Jesus foi negro, o que ele era? O que importa foi o que Jesus trouxe para nós, né? Mas é um título de curiosidade, na verdade, né? Para querer pesquisar, saber, né? Se ele era moreno, para te ver como o preconceito transformou a imagem dele até hoje, né? Porque tem imagens dele assim que é loiríssimo, de olho azul. Ele tinha o cabelo castanho, né? O olho verde, né? O olho claro, o azul, sei lá. Cada um faz uma imagem mais branco, né? Mas o preconceito vai mudando a imagem. Daí a gente não sabe, né? Na realidade, como foi, também não importa, né? De como ele foi ou não, né? Vamos pro... É o 38 agora? Ou já leu o 38? 39. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, visto que, a partir da segunda geração, eles constroem cidades, cultivam a terra e trabalham os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências são rápidos e duradouros. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como descendentes numerosos povos tão atrasados, de inteligência tão rudimentar, que ainda hoje beiram a animalidade, que tenham perdido todos os traços e até a menor lembrança tradicional do que faziam os seus ancestrais. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com não menos evidência uma diferença de origem. Aqui explica então essa raça adâmica, né? Adão. Eles então vieram com essa característica, essa essência da inteligência, né? Eles vieram muito inteligentes. Então, para auxiliar o que nesses espíritos primitivos, né? A construir então uma geração, construir cidades, né? Aprender, ensinando a cultivar a terra, né? As plantações, a agricultura, a trabalhar com os metais. Então eles trouxeram vários avanços, né? Que é então auxiliando na evolução do orbe, do planeta, né? E auxiliando esses espíritos primitivos a aprenderem, né? Essa agricultura, tudo, né? Então isso que essa raça adâmica, né? Que veio lá, e aí no livro A Caminho da Luz, então, que é uma obra que dá continuação a isso, explicando, né? Que vieram lá da Estrela de Capela, né? Vieram para cá um monte de espírito para trazer essa evolução, né? Então vamos pro 40, né? Independente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem na Terra, antes da época fixada pela Gênese, é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30 mil anos, documentos mais fidedignos comprovam que o Egito, a Índia e outras regiões já eram povoadas e florescentes, pelo menos 3 mil anos antes da
era cristã. 1000 anos, portanto, após a criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e pesquisas recentes não parecem deixar nenhuma dúvida quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, donde se conclui que essa região já era povoada naquela época. Teremos então que admitir que, em 1000 anos, a descendência de um único homem pode povoar a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. A própria Gênese não atribui aos primeiros descendentes de Adão uma fecundidade normal, já que lhes fazem a enumeração nominal até Noé. Então aqui ele explica, né, que a tese bíblica é essa, né, que começou com com o casal, né? E aí então a gente vendo aqui as pesquisas e tudo, a gente vê que realmente não faz sentido, né? Mas nem se a Eva tivesse tido quíntuplos. Para povoar o mundo inteiro, já pensou? Tá bom, tá. Como é que se dá essa explicação? Dei uma tentadinha. E ali diz, né, uma nota 172 ali da cronologia chinesa, que dizem há 30 mil anos, né? De acordo com as pesquisas mais recentes, a cultura chinesa mais antiga, denominada Yangshao, remontaria a cerca de 4.000 anos antes de Cristo, no período neolítico. Foi uma civilização de fazendeiros situada na China ocidental. Viviam em vilas semi-permanentes, cultivavam o milho e o trigo, criavam porcos e cachorros e desenvolveram uma forma rudimentar de criação do bicho da seda. Desenvolveram também uma técnica apurada para a confecção artesanal de vasos de cerâmica pintados. Nota dos revisores. Viu? Então, há 4.000 anos antes de Cristo, são uma das populações mais antigas do planeta, né? Os chineses, né? A Índia também. Então aqui tem, né? Comprovando que realmente... E tem muitas teses, né? E que seria impossível isso, né? Então por um casal dar toda essa população, né? Nem com quíntuplos? Então vamos para o 41. A impossibilidade torna-se ainda mais evidente quando se admite, com a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano. À exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2348 a.C., na realidade, isto significaria que o povoamento da terra dataria de Noé. Ora, por aquela época, a história designa Menes como rei do Egito. Quando os hebreus se estabeleceram nesse país, 642 anos após o dilúvio, ele já era um poderoso império, que teria sido povoado, sem falar das outras regiões, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Viu? Então aqui tem outra também que diz, né, que aconteceu o dilúvio, que a gente comentou, e que novamente acabou com o planeta, então toda aquela geração que vinha de Adão e Eva, ali até Noé, aí sobreviveram só a família de Noé, né? Aí ia ter que começar tudo de novo, né? Então, na verdade, é simbólico, né? Porque, na verdade, não acabou com tudo. Que daí aqui ele está dizendo como que 600 anos depois, 600 anos seria pouco para já ter uma civilização já avançada, né? Uma população já com um rei e tudo, né? Como isso, né? Pois é, daí saindo dali, viajaram para longe, daí para ir para os outros lugares do mundo. Para
população de todo o planeta. No caso, eles dizem que acabou com a população do planeta, né? Daí eles dali teriam que viajar muito para ir para outros lugares do planeta. Nem sobrevivente, certo? Pois é. Tem que atravessar mar e coisa arada. E tinha bicho, só pra deficiência, né? Então vejo que essas coisas assim são teses ridículas mesmo, né? Nós estudando agora e vendo que são coisas... É só realmente a pessoa assim que é muito ignorante, que não quer estudar, não quer compreender para refletir sobre isso, né? Que realmente são teses ridículas, né? A propósito, observemos que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria espantoso se tivessem perdido a lembrança de uma comunidade com origem tão próxima, quando conservavam religiosamente os monumentos da sua história. Uma rigorosa lógica, corroborada pelos fatos, demonstra assim, da maneira mais perentória, que o homem está na Terra desde um tempo indeterminado, muito anterior à época assinalada pela Gênese. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, uma vez que demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre sinais autênticos da presença do homem na Terra antes do grande período diluviano, a demonstração ainda é mais absoluta. Então aqui a gente vê bastante coisa, né? A geologia já hoje consegue descobrir, né, como diz aqui, através de pesquisa, de estudo mostrando, comprovando através dos fósseis, né? Daquele tal de teste carbono 14, né? Que consegue então ali fazer um estudo de saber de quantos mil anos tem aquele fóssil, né? E tudo. Então, esses sinais autênticos da presença do homem na Terra antes do grande período diluviano, né? Então, que a demonstração ainda é mais absoluta. Então, aqui realmente já nos mostra, já para estudar um Velho Testamento, por exemplo, que isso aí tudo, né? Aqui o mundo começou com Adão e Eva, né? Aquela coisa toda. Aí depois, então, foi até a genealogia, foi até a Noé e a sua família. Daí o mundo acabou com o dilúvio. Aí teria que começar tudo de novo, né? Então isso aí, a gente já pode descartar que essa tese aí, podemos dizer que isso aí é conto da carochinha, né? Porque... Então nós estudando, então por isso que é bom a gente aprender estudando a doutrina, que a doutrina é a chave, que nós vamos ter um monte de entendimento para poder realmente fazer um estudo já, né? Não um estudo assim superficial, né? Um estudo de, né, com essas histórias que a gente até então a gente tinha desde criança, né? Que era assim, não, a Bíblia diz que é assim, né? Que realmente é dessa maneira. Da Eva, porque ela mordeu a maçã, e só porque que a cobra foi conversar lá com ela, olha. Tudo é culpa das mulheres, né? Até naquela época. Até naquela época. Então... Olha o preconceito. Bem naquela época. Garanto que foi o Adão. Deve ser. Então aqui eu sugiro que nós vamos entrar em outro item, para nós pegar ele do assunto do início, a doutrina dos anjos decaídos. Então a gente estudou bastante ali a raça adâmica, né? Como é que funcionou, na verdade, essa história. A gente estudou a reencarnação, depois a emigração e imigrações dos espíritos, né? Essa imigração que do mundo espiritual vem para cá, vem de outros planetas, vem para cá. Até entrar na raça adâmica, que na verdade a raça adâmica não é um homem, é uma raça, né? Que povoou e povoa entre nós, né? Que trouxeram muita inteligência no campo intelectual, mas que falta ainda a moral, né? E aí depois nós vamos estudar a tese então da doutrina dos anjos decaídos. Que daí então entra essa tese que a gente estava comentando, né? Que fomos criados perfeitos, né?
E aí o catolicismo traz essa ideia. Nós éramos perfeitos, então com essa tese aí que contaram do paraíso, que comeu a fruto proibido, aquela coisa toda, né? Que daí então dá essa história do anjo decaído. Então que nós vamos estudar bem à luz da doutrina espírita para entender, né? Como é que aconteceu, como é que é isso, né? Como é que funciona. Então eu sugiro, vamos deixar para a semana que vem, daí a gente entra bem em detalhes sobre esses anjos decaídos, né? Para nós não ficar com o assunto incompleto, tá? Tem bastante coisa para nós estudar, ó, esses anjos decaídos. E bastante coisa para estudar. Daí encerra esse capítulo 11. Vamos deixar então para a próxima terça-feira que vem. Ok. Então eu quero aqui abraçar alguns irmãos aí que estão participando. Sempre é bom, né? Dar boas-vindas, né? Dar um abraço em todos. Aqui tem vamos ver aqui. A Maria Heloísa Pereira. Ela diz obrigado pelo esclarecimento. Nós é que agradecemos, né? Por realmente ser útil aqui, esse estudo ser útil, né? A gente compartilhar ideias. E traz as suas ideias, essas participações, que é muito importante, porque aqui ninguém é dono da verdade, né? A gente está aqui apenas para facilitar, para poder trazer um estudo dentro da nossa ignorância, um estudo simples, né? Mas não simplório, né? O irmão Roque Guiel, um abraço a ele também, que está participando conosco. A Marcela Anazete, um abração. Vamos ver quem mais. O Ricardo Campos Ferro, um grande abraço. A nossa irmã Maria Aparecida Pereira. A Silene Passos também, grande abraço. Então sintam-se todos abraçados. A Terezinha, nossa irmã. A Maria Aparecida. Já falei. Então sintam-se todos abraçados. Agradecemos as participações por estarem conosco, vibrando positivamente, e que possam receber essas energias positivas nos seus lares, né? Que possam ter aprendido conosco nesses estudos, bastante coisa importante, interessante. E vamos então encerrar o nosso estudo da noite, convidando a todos, vamos então a nos asserenar nossos corações, nossas mentes. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus e agradecendo a Ele por mais essa oportunidade da noite, de estarmos aqui com humildes instrumentos, trazendo dentro da nossa pobreza, dentro da nossa limitação, trazer da melhor forma possível esses estudos, né, para que a gente possa ter um bom aprendizado, um bom proveito para nossas vidas, e que possamos levar daqui esses conhecimentos, mas não só da parte intelectual, mas principalmente da parte moral, que é o que a gente mais carece e precisa. Agradecendo ao nosso Pai Francisco, aos nossos mentores, a toda a família que nos assiste, está conosco, nos dando bastante força. E pedimos a eles muita força, muita paz, muita perseverança, resignação, disciplina para enfrentar as dificuldades da vida, e que possamos estar aqui cada vez mais firmes e fortes nesse propósito divino, que a todos nós é dado para alcançarmos a felicidade verdadeira através do propósito de prática das virtudes e cumprimento das leis, que possamos sair daqui seres melhores. Muito obrigado, agradecemos por tudo e damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então um grande abraço a todos, tenham uma boa noite e até os próximos encontros.